meus amigos, companheiros de caminhada e de evolução aqui na Terra. Grata pelas presenças queridas, pelo ano que se passou, por mais esta oportunidade em que recomeçamos as nossas conversas, as nossas reflexões. Pedimos nesse instante a nossa Mãe Maria Santíssima, que envolva todos os lares aqui representados, abençoando a todos aqueles que aqui chegam, que vão nos visitar também depois em outros momentos. Vamos então, meus amigos, com muita satisfação, iniciar agradecendo também aos nossos guias espirituais a oportunidade deste recomeço. Recomeçar é preciso. E todos nós sabemos a importância de um recomeço. A importância de se guardar em nossas almas a esperança, a fé, as claridades espirituais que irão nos apontando os melhores caminhos, as sendas mais suaves e menos dolorosas. É para isso que estamos hoje, nesta noite, rogando a Deus que nos inspire, que nos ampare, para que possamos, através da palavra, levar um pouco de fé e de esperança em cada coração. Que assim seja, meus amigos, e assim será. Como dizíamos, recomeçar é uma arte. Todos os dias nós estamos recomeçando. Recomeçando a vida, recomeçando o trabalho. Aí vocês poderão dizer, e quando foi que a vida parou? Em momento algum. A vida é este contínuo existencial que nos propicia a elevação e a alegria ao encontro de Deus, nosso Pai. E é assim que Jesus nos ensina. Então, o recomeço não é só o recomeçar de um ano novo, é o recomeçar de um dia novo, de horas que se passam, de madrugadas que se levantam e que nos levantam para um novo dia de aprendizado. E não é a mesma lição, meus amigos. Estejam certos que as lições são diferentes. O aprendizado continua e nós estamos aprendendo com os desafios de cada dia. Então, vocês poderão nos perguntar, e como devemos considerar e entender essa arte de recomeçar? Jesus vai enfatizar esta necessidade e a importância do nascer de novo. No seu encontro dialogal com Nicodemos, quando ele diz para o doutor da lei, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Imagine vocês, se hoje nós já temos dificuldade, os Nicodemos da atualidade, imagine naquela época. Embora Nicodemos fosse um iniciado, conhecedor das leis, da Torá, então a questão é mais profunda. Ele foi ao cerne da questão, nascer do ventre da sua mãe, nascer da água e da carne. Então vocês observam que Nicodemos estava ciente da situação dos renascimentos no corpo físico. Esta é a verdade. Nascer numa nova concepção física. E por que não? Quem fará diferente? Pelo menos no planeta em que habitamos. Não podemos ser diferentes.
A nossa forma é esta, neste momento presente. Mas que este nascer de novo não é só nascer no corpo físico, porquanto ele será e o é, o nosso campo de trabalho, o nosso instrumento de evolução, mas é nascer um homem novo, é renascer do Espírito, renascendo e se renovando através das ideias, dos pensamentos e dos atos. Então vocês vejam que dessa forma assim, configurando esse estado de renascimento, como nos ensina Jesus, é um estado especial, veja bem, que implica numa lei natural divina. Então, renascer é um estado da natureza. Nós não nascemos e renascemos porque queremos, a nosso bel prazer. Nós nascemos e renascemos e revivemos a cada dia e nos renovamos, porque assim precisamos. Esta é a grande verdade. Então, meus amigos, quando a gente coloca aqui, reencarnar, significa recomeçar uma nova experiência no corpo físico. Vamos partir aqui destes princípios iniciais, para o devido ingresso na escola do mundo. Onde é que nós vamos aprender? Na escola. Então, nada melhor do que nós conceituarmos este grande e velho mundo como a nossa escola de aprendizado e de evolução. Então, é bom que a gente fique atento nestes recomeços, meus amigos, para alguns ingredientes, algumas noções básicas. Todo esse processo do recomeço deve ser muito cuidadoso. E nós não estamos dizendo que recomeçar é um momento especial. É todo dia, é toda hora. É todo dia, é toda hora. Então, nós vamos precisar seguir alguns passos. Quais são eles? Primeiro, aprender a ressignificar. Vamos ficar aqui atentos, porque estas primeiras noções vão nos ajudar muito mais adiante. Viu? Vamos ficar, porque essa é a nossa primeira reflexão. E nós vamos precisar destes conceitos iniciais. Ressignificar. O que significa? Dar um novo significado aos acontecimentos e fatos dolorosos. E o que é que acontece? Quando ressignificamos, nós aprendemos com eles. Nós não ficamos lamentando, maldizendo. Então, o ressignificar é todo um trabalho que vai nos levar a um aprendizado necessário. Então, ressignificar. Primeiro passo. Segundo, tão importante quanto, desapegar-se. Mas o que é desapegar-se? É largar alguma coisa? É deixar de mão? Não. Aí nós estamos falando da libertação daquilo que nos prende ao mundo físico, da nossa desidentificação por matéria. Vamos aqui lembrar que foi Jesus que nos ensinou. Eu vim ao mundo e venci o mundo. Então, o que é que Jesus está dizendo? Eu não sou do mundo, vós também não sois. Então, vivam, passem, aprendam e vençam. Vençam como eu venci. É assim que o Mestre está nos ensinando. Então, na verdade, quando nós nos desapegamos, olha o eu, desapego, desapegar, desatrelar-se do ego, o ego que é este eu de relação, o ego que é esta nossa personalidade, orgulhosa, vaidosa. Então, tudo que nos aprisiona o ego deve ser desidentificado, deve ser abandonado. Não queremos dizer que essa nossa personalidade não é importante. E como é importante?
mas estamos apenas lembrando que nós precisamos de uma linha central, de um pensamento superior, de uma conexão com o divino e com a nossa verdadeira origem, que é divina e espiritual, para comandarmos esta persona, para comandarmos e orientarmos este personagem neste corpo, que é o carro que nós estamos comandando no momento atual. Não é mesmo, meus amigos? Então vamos ver que recomeçar é uma lei da natureza. Então recomeço é sempre um convite ao trabalho e à resignação. Olha, 2 itens importantíssimos: trabalhar e resignar-se. E resignar-se aqui não é uma acomodação, veja bem, uma aceitação pacífica, amolentada, doentia, não. É você conhecer com profundidade as razões daquilo que você está vivendo e passando. Vamos ver então que um exemplo muito importante para que a gente passe a refletir nesse início de retomada deste processo, desses dias que se iniciam, não é isso? É a importância da semente. Observe, a semente, ela, através do solo, ela adentra o solo e vence todas as barreiras e desponta em busca da luz. Observaram? No entanto, é uma semente, mas nós não estamos falando de tamanho. Quando Jesus se referia à semente, ele estava, sobretudo, tratando de potencialidades. Observe que potência somos nós, que semente de Deus todos nós somos, meus amigos. Então, é preciso vencer todas as dificuldades para, como essa semente, buscar a luz, para que só assim nós possamos, como a semente, atingir o objetivo pelo qual ela foi criada, atualizando todo o seu potencial. Faz diferença? Não. Conosco não pode ser diferente. E Jesus assim nos ensinou, quando ele nos chamou a atenção para que observarmos as aves do céu, os lírios dos campos, nos fazendo perceber da ação providencial divina, extensiva a todas as criaturas e a todos os reinos da natureza. E quanto mais a nós. Lembrem-se das palavras de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos observar que Jesus traz toda uma proposta de ensinamentos baseadas no recomeço. Todo o trabalho dos evangelhos de Jesus nos convida a recomeçar. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Como é que este caminhar com Jesus, em suas parábolas de misericórdia, Jesus vai nos ensinar o que Deus quer de nós. E como se dá a ação misericordiosa do Pai sobre todas as criaturas. Observem que nós temos aqui o exemplo do filho pródigo. Meus amigos, que tocante este momento para nós repensarmos nestes nossos recomeços. Lá tem uma frase que Jesus exemplifica com simbolizados espirituais. Pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servidores. Está lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 19. Assim se refere aquele filho pródigo, aquele homem, aquele jovem que chegou ao fundo do poço, que chegou mesmo a comer a comida dos porcos.
mas despertou. E quando ele caiu em si, ele retornou às suas verdadeiras raízes espirituais. E disse: Pai, eu não sou digno. Observe. E observem que nós temos nessa parábola simbolizados espirituais magníficos, que vêm nos mostrar o caminho da evolução humana, que vem nos mostrar a misericórdia do Pai para com todas as suas criaturas. Então, Jesus coloca neste momento, meus amigos, que por mais longe e doloroso que o homem tenha ido, tenha caído, tenha descido moralmente, fisicamente, materialmente, ele pode recomeçar. Não sou eu quem está dizendo, é Jesus quem está nos conclamando a fazer desta forma, a pensar deste modo. E não pode ser diferente para um discípulo do Mestre. Então, só que o que é que acontece? Pensem aí comigo. Nós, homens, somos os primeiros que destruímos e que desfazemos, não é isso? E que relativizamos toda essa perspectiva de renovação e de recomeço. Não acreditamos nos recomeços. E dizemos: ah, coitado, é um drogado, ou um ex-drogado, é um alcoólatra, ou um ex-alcoólatra. Vai voltar para o vício? Não dou uma semana, não dou um mês. Ora, profetizando dolorosamente e relativizando o potencial redentor dos nossos irmãos. E por que não acreditamos nos recomeços dos nossos irmãos de caminhada, dos outros, que não existe outro? Nós temos dificuldade de reconhecer os nossos recomeços. E até por recomeçar, requer o quê? Aceitação dos erros. Aí nós já vamos entrando no outro item fundamental. Ressignificar, desapegar-se, aceitar. Vamos colocar estas palavras-chave em letras garrafais, onde fique melhor para visualizarmos. Ressignificando, é isso? Aceitando, desapegando-se, olha, entrego, aceito, agradeço. Não é um jogo de palavras, são afirmações libertadoras e conscientes. Então, é essa dificuldade de aceitação dos nossos erros que nos permite desacreditar nessa nossa vitória sobre nós mesmos. Pensou aí? Então, nós agimos desta forma como? Nós agimos como crianças. Crianças imaturas. Não estou aqui dizendo que somos maldosos. Esta não é a palavra. Imaturidade. Imaturidade tão somente. E imaturidade que vai redundar no que nós estamos até hoje, espíritos imperfeitos. No mundo imperfeito de provas e expiações. Porque ainda não amadurecemos o suficiente para este autoencontro, para esta aceitação dos erros e possibilidades de acertos. Então, veja bem, aí como é que a gente age? Como é que a criança age? Nós só temos aqui, como crianças imaturas, duas opções. A gente vai dizer: olha, o outro foi quem errou, o outro é o culpado. Essa é a atitude infantil. Não fui eu não, foi ele. Olha, tá vendo a projeção? Ou então nós partimos para uma outra opção.
todos são errados. Ninguém presta neste mundo. Aí nós generalizamos. No mundo só tem gente feia, no mundo só tem gente má. E o que é que nós fazemos? Como ninguém presta, ninguém serve, aí eu vou ficar sozinho. Vou ficar sozinho porque é melhor sozinho. Aí a gente sai naquela tacada. Veja bem, horrível, horrível. Nós nem tomamos consciência de quanto é feio. Antes só do que mal acompanhado. Ai, que declaração! Que declaração de infantilidade, de incompetência. Porque quando nós assim revelamos, nós estamos justificando a nossa dificuldade nos relacionamentos. Antes só do que mal acompanhado. Se a dificuldade é minha e eu não percebi, como é que eu vou me relacionar bem? Porque, olha bem, o recomeço é um relacionamento, minha gente. É um relacionamento, não é com a cama, não é com a cadeira, não é com a mesa, não é com a comida. É um relacionamento com o outro. É um relacionamento com Deus e consigo mesmo. Para recomeçar, nós precisamos estar cientes desse tripé divino que o Cristo nos aponta. Eu, Deus e o outro meu irmão, os meus irmãos da natureza. Então, aí é quando nós precisamos respirar. Vamos respirar e vamos nos perguntar. O que aprendemos com relacionamentos em que nos machucamos? O que estamos aprendendo com estes relacionamentos? Oh, meus amigos, nós podemos ainda compreender que estes encontros são inevitáveis, mesmo porque estamos naturalmente afinados com uma rede de relacionamentos passados. A nossa bagagem de outrora e que nós naturalmente atraímos. É uma lei de atração natural, muito natural e compreensível. Então, através dessa lei de afinidade, é que nós precisamos reconhecer em nós homens e mulheres, não estamos aqui neste mundo em litígio com as diferenças, mas para aprendermos com elas. E quando assim aceitamos, há sempre oportunidade de recomeçar. Começar de novo. O diferente não é alguém que me ofende. O diferente não é alguém que me ameaça. O diferente é alguém que me ensina, com quem eu cresço. E nós aprendemos juntos. Eu aprendo com o diferente e o outro diferente vai aprender também com a diferença que eu faço e a diferença que eu sou neste mundo. Olha que beleza! Que beleza se nós passarmos a observar fielmente estes princípios e leis gerais. Não é uma regrinha que a gente possa esquecer, não. Então é por isso que nós precisamos ampliar os nossos conceitos, os nossos processos existenciais. E para recomeçar, nós vamos recomeçar em profundidade. Olha aqui que vai entrar o desapego, lembram do que nós falamos antes? Rompendo os laços, vínculos e grilhões que nos mantêm atrelados ao primarismo, à ancestralidade, aquele cérebro reptiliano. E só devemos levar e carregar nesta viagem de recomeço o estritamente necessário. Vamos ver?
Como isso é possível? Trouxemos alguns modelos. Por exemplo, a exemplo de Paulo de Tarso, que deixou o que passou para trás, ele aproveita as experiências com que ele forja um novo homem. Porém, o que acontece com Paulo de Tarso? Ele não descarta tudo. Não é assim, não. Ele só descarta o que é nocivo. E nós já falamos aqui que todo o processo de crescimento, de transformação pessoal, é quando nós aprendemos, né, através de uma forma que a gente não abandone a experiência passada. Ela vale, e para Paulo de Tarso valeu muito, muito, e como valeu. Então, ninguém que já viu até hoje nas epístolas de Paulo ele falar de sofrimento? Alguém viu? Eu pelo menos não sei. E ouço dos estudiosos também que assim é. Então, Paulo de Tarso não guarda o sofrimento. É esta lembrança que nós vamos trazer nesse dia especial, deste nosso reencontro. Não guarde sofrimento. E como Paulo traz o ressignificado no ensinamento e o que ele conseguiu aprender. Perceberam aqui, meus amigos? Que beleza! Então ele diz, é que deixando para trás aquilo que ficou, avanço para o que está em frente. E desta forma, busco atingir o alvo. Paulo, na sua epístola aos Filipenses. Vamos atingir o alvo. Mas qual é o nosso alvo desejado? A nossa felicidade, a nossa perfeição, o nosso bem-estar, o nosso progresso espiritual, porque tudo mais virá por acréscimo deste pensar positivo, deste sonhar positivo, deste falar positivo. Tudo virá em nossas vidas com positividade. Então, nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem lembrado pelo professor Haroldo Dutra Dias, no Evangelho, no capítulo C de Perfeitos. E eu peguei esta lembrancinha dele. Ele colocou lá e nós fomos ver, é o que tem no Evangelho, quem quiser pode ir lá verificar. Quando tem lá a citação, o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, é capaz de transformar o indivíduo e transformar a sociedade. Nós estamos falando de uma religião a mais não. Quem me conhece já sabe. Pedagogicamente falando, nós estamos falando de um caminho de religação com Deus. Nós estamos falando em espiritualidade moderna. Olha que coisa interessante, não é? Que coisa, que bom a gente procurar a compreender essas leis espirituais da vida, que são universais. Então, como nós vamos ver lá, um novo modelo decorrerá desta certeza. As dificuldades continuam? Continuarão sim. Elas não desaparecem, assim como num passe de mágica, porque são desafios que nos possibilitarão o aprendizado, o desenvolvimento da inteligência, para que a gente possa evoluir e crescer. Então, tudo muda quando você passa a compreender uma nova noção, conceito de Deus. Deus não tem forma humana. Já pensou? Alguém pode ficar até decepcionado. Poxa, onde eu vou encontrar as mãos de Deus? Onde eu vou encontrar mais esse colinho de Deus? Acaba com esta infantilidade. Já é hora. Deus é.
Está lá na Gênesis. Nós ainda não temos os sentidos espirituais evolutivos para nós compreendermos que é Deus, como se processa a justiça e a natureza divina. Então ficamos aqui apenas adjetivando Deus, dando conceitos que nos aproximem também e que se aproximem da nossa realidade ainda evolutiva. Mas Deus não é homem. Olha aqui a pergunta da filosofia espírita e espiritualista cristã é: que é Deus? Que é? E não quem. Então, outra questão, um Deus que está permanentemente presente, está lá nas obras básicas, nos atributos divinos, não é isso? Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, presente em tudo e em todos. Então, Deus é. Nós estamos mergulhados neste fluido universal, nesta energia divina, que cria tudo no universo. Então, tudo muda, meus amigos, quando nós podemos perceber, inclusive e sobretudo, que somos imortais. Que somos seres indestrutíveis. Ninguém nos fará mal, ninguém nos destruirá, ninguém pode nos prejudicar, porque Deus é em mim. Repita essa afirmação todo dia, porque Deus é em mim. E essa natureza divina que nós percebemos projetar, para nos conectarmos com os homens, nossos irmãos. Não é desta forma utilitarista de nos relacionarmos com Deus. Deus me dê, Deus faça isso, Deus faça aquilo. Onde e quando isso pode acontecer? Na cabecinha de crianças ainda imaturas e ignorantes, como nós ainda humanos. Não é isso? Então, nós vamos ver que como mudamos e como tudo muda. E muda para melhor. Então, nós vamos ver que a partir dessa noção de imortalidade, nós podemos compreender que não há na Terra, nós sublinhamos aqui porque é uma frase dele, HD, Haroldo Dutra, não há na Terra mensagem mais sublime que a de Jesus. E que não existe estilo de vida mais sábio e mais eficaz que este que o Cristo nos ensinou. Ponto. Se você encontrar outro, siga. Então é nesse ponto de aceitação da moral cristã que nós vamos enxergar Jesus com outros olhos, meus amigos. Jesus, o nosso amigo, Jesus, o nosso irmão mais velho, Jesus, o companheiro de todas as horas. Ele que veio nos ensinar a recomeçar todos os dias. E é importante que nos percebamos no recomeço. Olha aí. Como é que você está recomeçando? Como é que nós estamos recomeçando? Então, com Jesus, há sempre a possibilidade de recomeçar. Com Madalena, Jesus identificou que drenando o pântano, teria fértil a terra fértil. E eis que ela se apresenta como modelo de transformação e recomeço. Com Pedro, o comportamento dúbio, que o nega 3 vezes, seria mais tarde. O que, meus amigos?
a pedra angular da sua igreja. Olha que estamos falando da igreja de Jesus Cristo, não é da igreja dos homens e dos religiosos. E com Tomé, o que não acredita, ele passa a dar o testemunho. Meus irmãos, meus amigos, como é importante recomeçar. E como está esse nosso recomeço? Deixemos para trás o que nos trouxe dor e sofrimento, e só levemos neste recomeço o que nos preenche, o que nos dá vida. E como Paulo, deixemos para trás e sigamos em direção ao alvo, que é a felicidade e a plenitude. Recomeçar, reavaliar, refazer, reconstruir. O ré implica que estamos fazendo de novo. Já temos todo esse expertise, né? Como dizem na atualidade, nas redes sociais, e estamos descobrindo e fazendo uma leitura do mundo sobre uma nova ótica. A ótica dos relacionamentos com Jesus. Com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Assim como disse Jesus, aquele que tem olhos de ver, veja. Aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, ouçam. Adiante, meus amigos. Com Jesus, sempre. Grato por sua presença nesta noite e nesse dia, para conversarmos juntos. Continuemos nessa proposta de reflexão amorosa com os ensinamentos de Jesus. Agora, meus amigos, eu vou convidá-lo para fazermos um momento de oração na hora da Santíssima, que estamos fazendo todo segundo domingo de cada mês, por enquanto. Estamos apresentando os Espíritos orientadores, os Espíritos que estão nos ajudando, que estão colocando, né, se revelando no Núcleo Espírita Maria de Nazaré, Casa da Santíssima, e deixamos uma prece de Bittencourt Sampaio, um dos grandes e amoráveis espíritos que tem seguido essa linha de trabalho com Maria de Nazaré. Será essa a nossa referência daqui por diante. Vamos orar e deixamos o momento da música para que você aproveite na sua casa, coloque o seu copo de água, faça prece, ore com este fundo musical, este mantra divino. E deixe dentro do celular o quanto você quiser, até quando você quiser e achar que é necessário. Tenha fé, recomecemos. É assim que nós vamos fazer, da agora por diante. Que Deus abençoe. Súplica à Mãe Santíssima. Bittencourt Sampaio. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora,
enquanto o rei na sombra da angústia abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo há treva e pranto, no infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa.